Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco, meus irmãos. Graças a Deus vocês estão bem. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde os vossos corações, os vossos sentimentos, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Refletir na palavra, irmãos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Você que é um evangélico, você que é um católico, você que é um espírita, você que é um religioso, você que é um crente, um cristão, você que diz que conhece a Jesus, você que sabe que veio um homem à terra, se entregou à morte por mim e por você. Denominamos de cristianismo. É verdade? Representantes de Cristo, na qual nós entendemos que o melhor de Deus já veio. E nós não dizemos que o melhor de Deus está por vir. Sabe quem é que pode dizer que o melhor de Deus está por vir? E eles dizem erroneamente? Os judeus. Os judeus ainda estão aguardando o Messias vir. Sendo que o Messias já veio. A pessoa de Jesus. O Cristo eterno já veio. Já veio, já pagou pelo preço dos nossos pecados. Então só quem pode, entre aspas, dizer que o melhor de Deus está por vir são os judeus, sendo que o melhor de Deus já veio. Há mais de 2000 anos atrás o melhor de Deus já veio. A prova disso, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vê? Então eu chego à conclusão que quem diz que o melhor de Deus está por vir, sendo um cristão, vivendo hoje no tempo da graça, no tempo da nova aliança, não entendeu o Evangelho. Não entendeu. Você pode e tem o direito de ficar chateado comigo. Você, crente, cristão, evangélico. Exerça o seu direito, fique mesmo chateado comigo. Sabe por quê? Porque enquanto a vida há esperança, ainda dá para você entender. Nem que seja por um milagre sobrenatural da parte do Senhor. Ainda dá para essa geração entender o que Jesus, o Cristo, veio fazer na terra. Mas vivemos tempos, irmãos, em que as pessoas buscam apenas as mãos abençoadoras do Senhor. Ele abençoa, é verdade, o prazer de Deus é abençoar os filhos. Só que os filhos estão buscando apenas a mão do Pai. Apenas as bênçãos materiais nessa vida terrena e passageira. E não estão buscando a face do Senhor através da sua palavra. Não estão buscando a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Não estão buscando entender o básico. Entender o básico do básico, os primeiros rudimentos da palavra. Aí muitos que estão, conforme o apóstolo Paulo escreveu, e talvez não tenha sido à toa que mataram ele também com raiva dele, igual mataram Estevão por pregar a verdade, que o apóstolo Paulo disse: vocês ainda são meninos, vocês ainda estão bebezinhos, chuquinha, mamadeira, mingauzinho, morno. Mamãe pega a chuquinha e põe aqui para ver a temperatura como é que tá, para não queimar a boca do bebezinho. E muitos na geração de hoje, irmãos, infelizmente, eu imagino Jesus chorando, eu imagino o Espírito de Deus se entristecendo. Efésios 4,30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então muitos de nós estamos entristecendo quando nós oramos e só pedimos. E pedimos mal para gastar nos nossos próprios deleites. Sem contar o pecado da presunção. Ou será que você acha mesmo que vai viver o ano inteiro? Eu não estou profetizando maldição contra a vida de ninguém. Bíblia é Bíblia, palavra é palavra. Presunção, se eu disser que com certeza amanhã eu estarei aqui no canal, eu estou cometendo pecado. Se eu disser que com certeza hoje à tarde isso e aquilo, cometendo o pecado da presunção, porque eu não sei de nada. Ninguém sabe de nada. Quem sabe é Deus. É Ele que dá o fôlego de vida, é Ele que tira o fôlego de vida. É Ele que provê todas as coisas, somos totalmente dependentes dEle. O que devíamos dizer então? Se Deus quiser, amanhã, ou à tarde, ou depois, ou em dezembro, ou seja lá o que for,
Se Deus quiser. Porque se Ele não quiser, já era e acabou. E a minha certeza ficou aonde? Em lugar nenhum. Então eu faço menção aqui, não que eu saiba de alguma coisa, mas temos buscado entender algumas coisas. E o que eu procuro entender, eu procuro passar e repassar aqui para quem ainda tem interesse. Porque é muito fácil eu perder tempo com tanto lixo por aí. Mas alguma coisa útil já não tem valor, ainda mais quando essa coisa é de graça. Porque muitos não dão valor ao que é de graça, tem que pagar. Tem muita gente que tem que pagar e só dá valor quando é caro. Ah é? E por que não dá valor ao sacrifício de Cristo? Foi o preço mais caro que nós nunca jamais poderíamos pagar. Ele pagou com preço de sangue. A morte mais horrenda, mais sofrida, mais humilhante que já existiu. Que era a crucificação. Mesmo sendo pago caro, muitos e não poucos não dão valor nenhum. Não dão valor algum. Então, irmãos, quero trazer aqui uma reflexão que eu trouxe no domingo passado na igreja, porque também eu não estou de paraquedas aqui não, igual qualquer aventureiro, igual esses pregadores itinerantes, que grita e você não aprende nada. Então eu estava trazendo lá na igreja, na palavra ministração da ceia, onde se deve fazer menção do Senhor, porque ceia do Senhor sem cruz, não foi ceia. Ceia do Senhor sem fazer memória dele, Jesus está onde? Está lá conforme Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. A palavra não é para os crentes, é para a igreja. Quer dizer, essa palavra não é para quem está de fora, é para os crentes dentro da igreja. Porque ele está batendo a porta, querendo entrar. Jesus está desesperado para entrar dentro das igrejas, porque ele está sendo colocado do lado de fora. Ó Jesus, ó, o Senhor não é bem-vindo aqui, sua palavra, sua doutrina não é bem-vinda aqui, a exortação que o Senhor usa aos seus servos não é bem-vinda aqui. Nós viemos para a igreja para se sentir bem, viu Jesus? Então você fica aí fora, seu lugar é aí fora. Pode bater na porta, pode tocar a campainha, pode chutar a porta que a gente não vai abrir a porta. Aí tá aí, grande maioria dessas igrejas, que Jesus vai chamar também no próprio Apocalipse de sinagoga de um outro cara lá. Que eu não quero começar o dia aqui dando ibope para ele. Então, irmãos, a palavra que eu trouxe lá no dia da ceia foi sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você cristão, você sabe o que significa o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Você sabe por que Jesus, o Senhor, começou a exercer o seu ministério aos 30 anos de idade? Você sabe por que no Antigo Testamento ofereciam-se animais para a expiação dos pecados? Você sabe por que se ofereceu o holocausto? Você sabe por que foi levantado por Deus sacerdotes ungidos com permissão para interceder pelo povo? Você sabe o que significa nova aliança? Você sabe o que significa remissão dos pecados? Alguém não sabe de nada disso e quer ser muito abençoado sem entender o Evangelho. Como é que eu vou ter respeito por algo que eu não entendo? Como é que eu vou crescer espiritualmente se eu não busco a maturidade espiritual? Eu não me refiro à teologia, eu me refiro ao básico dos básicos. Mas vivemos numa geração e num país sem cultura nenhuma. Vivemos num país onde o ensino fundamental e médio é o pior qualidade, pior do que os terceiros e quarto mundo aí por aí fora, as nações mais pobres. Vivemos numa geração, numa nação onde não se investe na educação, consequentemente uma geração que não gosta de ler, uma geração que só gosta de correr, de fazer, e quando faz mal feito, uma geração que está para agradar aos homens, uma igreja que está para obedecer mandamentos de homens e não os mandamentos do Senhor. E aí? Fica do jeito que tá. E como é que tá? Tá ruim. Não tá bom. Mas graças a Deus que ainda há um povo remanescente. Ainda há um povo que não se dobrou a Baal. Então, irmão, eu espero que seja você. Eu também espero que seja eu, né? Que não tenha me dobrado a Baal, não tenha me dobrado a Mamon.
Quanto tem se dobrado a Mamon? O amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Não é o dinheiro que é o problema. O problema é o amor aplicado ao dinheiro. E é por isso que as coisas estão como estão. Venha, irmão, venha para se sentir bem. Venha receber a chave da vitória. Venha receber a vassoura para expulsar os demônios da sua casa, para varrer a casa e expulsar o demônio para fora. Venha receber a rosa ungida. Venha por andar no caminho de bênção, de sal. Venha passar pela porta, não sei das quantas. Venha por cajado. Venha para a espada do anjo Miguel. Irmão, a fé não é mágica, não. Se a fé fosse mágica, existiria lá o gênio da lâmpada. Existiria lá a varinha do feiticeiro. Mas a fé não é isso. A fé em Jesus não é isso. O evangelho não é só para mim vir sentir bem. Porque quando eu quero se sentir bem, me sentir bem, eu vou pra praia, compro um coco gelado, sento na cadeira de praia e fico lá me sentindo muito bem também. O evangelho, irmão. O evangelho é para entender aqui e aqui. Viver novidade de vida. Largar o pecado proposital. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Porque todo pecado cometido deliberadamente, ou seja, de propósito, já não há mais sacrifício por tais pecados. Então, irmãos, crescer na graça e no conhecimento e procurar entender o básico dos básicos. Você, porventura, está numa igreja que não tem culto de ensino? Você está numa igreja que é só a mesma pregação sempre? Ah, essa luta vai passar e chora que a vitória vem. Pode morrer de chorar. Se não estiver na presença, no caminho, fazendo querer a vontade do Senhor, não vai chegar a vitória nenhuma. Infelizmente, você já saiu do vídeo, já não quer mais ouvir. Exerça seu direito. Mas, se eu não pregar, as pedras vão pregar. Se eu não clamar, os muros vão clamar, os prédios, as montanhas. Alguém tem que pregar. Tem um povo aí pregando, graças a Deus por isso. Mas o povo não quer ouvir, é o costume, já estão acostumados. Já virou paradigma. Eu não estou falando de fora, estou falando de dentro. Ou pelo menos que dizem que estão dentro. Tá ok? Não vou dizer amém não. Vou dizer tá ok, tá bom? Maravilha? Ou não maravilha? Vamos à palavra. Vamos aqui procurar entender o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento mais uma vez os amados irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que verdadeiramente os irmãos estejam bem. Na reflexão de hoje, irmãos, eu quero analisar, como eu disse anteriormente, a oferta de sacrifício que o povo de Israel oferecia a Deus na época do Antigo Testamento. Desde já eu peço que você abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 4. E naqueles dias, irmãos, os israelitas, eles ofereciam sacrifícios a Deus para apagar os seus pecados. E era assim que eles recebiam a remissão dos pecados no Antigo Testamento. Ao examinar as condições e determinações e exigências para que o povo de Israel oferecesse o sacrifício no Antigo Testamento, aprendemos como crer de forma correta em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Naqueles dias, sempre que os israelitas transgrediam a lei de Deus, porque é a lei de Deus, eles tinham que sacrificar um animal e oferecer este animal para receber a remissão dos seus pecados. Deus, Pai Todo-Poderoso, Ele criou este mundo e todo o universo. Embora nós não possamos vê-lo, não há dúvida alguma de que Ele está vivo e está conosco. Deus também deu ao homem a sua lei, e é através da lei que conhecemos os pecados que cometemos, não apenas em nossos atos, mas também no nosso coração, na nossa mente, no nosso interior oculto escondido. E podemos ver aqui, irmãos, em Levítico 4, como que o povo de Israel recebia a remissão dos seus pecados quando não conseguia guardar a lei de Deus. E aí eu pergunto, e como é que
como é que eles recebiam a remissão dos pecados e eram purificados quando pecavam contra Deus? Ou seja, quando se desviavam dele com seu coração. Coração não apenas, mas também com seus atos e com seus pensamentos. O povo recebia o perdão oferecendo um sacrifício segundo as exigências que Deus fazia. E aqui ainda está escrito: o Senhor lhes deu a lei para que sempre que pecassem contra Ele, eles pudessem receber a remissão dos pecados, oferecendo um sacrifício. E para este fim, Deus fez com que os israelitas construíssem uma habitação chamada de tabernáculo, para que nele todo o povo oferecesse sacrifício a Ele. Ou seja, em outras palavras, Deus deu ao povo de Israel um sistema sacrificial, pelo qual eles ofereciam como sacrifício um animal sem defeito, como um cordeiro ou como um bode, um animal perfeito. Então, irmãos, vamos analisar mais a fundo o texto bíblico deste capítulo 4 e então ver exatamente como os israelitas ofereciam sacrifício a Deus para receber a remissão dos seus pecados. Vamos aqui à Bíblia, eu creio que você já abriu. Capítulo 4, versículo 27 até o 29. E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e assim for culpada, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea sem mancha pelo seu pecado que pecou, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado, e a degolará no lugar do holocausto. Até aqui por enquanto, amém? Então, irmãos, era assim, desta maneira, a primeira coisa que um israelita tinha que fazer quando pecava contra Deus. Ele tinha que pegar uma cabra sem defeito e passar os seus pecados para ela. Como? Impondo-lhe a mão sobre a sua cabeça. E uma cabra tinha que ser oferecida simplesmente porque Deus mandou. Quando Deus manda, não há questionamentos. O pecador então ofereceu uma cabra e ela era sacrificada em seu lugar. Deus amava tanto o povo de Israel que aceitava uma cabra em seu lugar para perdoá-los e salvá-los dos seus pecados. E ele não mandou que oferecessem este animal porque gostava de comer carne. Não é nada disso, pelo contrário. Deus mandou o povo oferecer uma cabra sem defeito, impor as mãos sobre a sua cabeça e passar seus pecados para o animal, e a fim de que ele morresse no seu lugar. Era apenas por isso, não apenas, já era bastante coisa. E por que os israelitas tinham que impor as mãos sobre a cabeça do animal, ou seja, sobre a cabeça da cabra? Porque foi esta maneira que Deus instituiu para que eles passassem seus pecados para este animal. Quando eles impunham as mãos sobre a cabeça da cabra, pela fé, seus pecados eram transferidos para a cabra. Não sei se até aqui você entende. A imposição de mão significa passar, transferir. E este é o mesmo significado do batismo do Senhor Jesus. Já vou adiantando aqui. E em suma, o povo de Israel impunha as mãos sobre a cabeça da cabra, sobre o animal que seria sacrificado, a fim de passar para ela os pecados que ele cometeu. E quando faziam isso, eles transferiam de fato todos os seus pecados para o animal que haveria de ser sacrificado. E este era o ritual pelo qual o povo de Israel passava os seus pecados para os animais que seriam sacrificados. E estes morriam em seu lugar por causa dos seus pecados. Ao invés de o povo morrer pelos seus pecados, então, a cabra que recebia sobre si, ela sim era sacrificada perante Deus, embora não tivesse pecado. Por isso que ela era chamada de um animal sacrificial. A cabra recebia os pecados do povo de Israel e morria no seu lugar. Tá me entendendo, irmão? E foi esta maneira que Deus criou para salvar não somente a ele dos seus pecados,
mas para salvar toda a humanidade também. E como Deus amou a todos os seres humanos, Ele instituiu um sistema sacrificial para nos salvar dos nossos pecados. E Deus Pai Todo-Poderoso, Ele determinou que o povo de Israel deveria impor as mãos sobre o animal sacrificial a fim de passar os seus pecados para Ele. Então, deste modo, eles passavam seus pecados para o animal pela fé, impondo as mãos sobre a sua cabeça. Se eles não fizessem isso, seria impossível receber o perdão e a purificação dos seus pecados. E o povo de Israel só podia nascer de novo se fizesse isso também. E esta era a lei de Deus, e ela não podia ser alterada. Quando o israelita sabia que tinha pecado contra Deus, ele passava seus pecados para o animal sacrificial, impondo as mãos sobre a sua cabeça. Vou ser repetitivo para que você entenda. E o que acontecia então com o animal? Alguém me perguntaria. Depois que recebia os pecados, ele perdia a vida. A cabra tinha que morrer porque havia recebido os pecados de alguém. E o israelita fazia isso de maneira de que Deus preparou para salvá-los. Até no meio secular, temos que seguir todas as leis, na verdade, que foram instituídas na sociedade. Lei é lei. Os legisladores criam as leis e o povo que tem que segui-las. Do mesmo modo, o próprio Deus, aquele que criou todas as coisas, instituiu a lei da salvação para o povo de Israel. E ele os salvava dos seus pecados, quando eles passavam seus pecados para o animal sacrificial, impondo as mãos sobre a cabeça dele, e depois matando-o segundo esta lei. Sendo assim, o povo de Israel tinha que passar os seus pecados para a cabra, degolá-la e derramar o seu sangue para ser remido os seus pecados. Até aqui, você consegue entender? Glória a Deus. Agora vamos para outro ponto bastante importante também, irmão. As consequências inevitáveis do pecado. Você deve saber que todo pecado traz consequências e nenhum pecador pode escapar delas. Eu vou contar uma história para ilustrar bem isso. Há muito tempo havia um rei de um certo reino. E o adultério era algo tão comum entre o seu povo que o rei, numa tentativa de acabar com isso, criou uma lei muito rígida. O que o rei decretou que todos que fossem apanhados em adultério teriam que ter os seus olhos arrancados. Então fez com que essa lei fosse promulgada em todo o seu reino. Mas acontece que o primeiro que violou esta lei deveria ser punido, arrancado seus olhos. Imagina quem foi que transgrediu o próprio filho do rei e foi o primeiro a ser apanhado em adultério depois que a lei foi instituída. O rei ficou numa situação muito difícil, já que ele mesmo havia criado a lei contra o adultério. Ele também tinha que cumprir essa lei. Só que isso significaria punir o seu próprio filho. E para cumprir a lei, ele tinha que mandar arrancar um dos seus olhos. Mas não podia fazer isso porque amava o seu filho, não é verdade? Por mais que a lei justa fosse a lei que ele criou, essa lei não era maior do que o amor que ele tinha pelo seu filho. Mas o fato de ter que mandar arrancar um olho do seu filho atormentava o pai, que no caso é o rei. Só que o seu decreto tinha que ser cumprido, e agora o que fazer? O rei tinha que punir o seu filho segundo a lei. Só que ele não queria mandar arrancar o olho do seu filho, por conta do amor que ele sentia. No fim, o rei mandou que arrancasse o seu próprio olho. E ele fez isso porque o crime que seu filho cometeu tinha que ser punido. De um modo ou de outro, o crime que ele cometeu, o pecado que ele cometeu tinha que ser punido. O carrasco então foi lá e arrancou o olho do rei, na frente de todo o povo, para que o seu filho não fosse punido. Deste modo, ao ter um dos seus olhos arrancados no lugar do seu filho, o rei protegeu o filho, o príncipe, obviamente, e ao mesmo tempo cumpriu a lei. E o resultado disso foi que os casos de adultério naquele
substancialmente em todo o seu reino. E como vemos nessa história, irmão, alguém tem que pagar pelos pecados cometidos contra Deus. E como o Senhor instituiu a lei para o homem, ele tem que pagar o salário pelos seus pecados perante o Senhor. Então, Deus decretou que todos que tivessem pecado deveriam morrer. Por isso disse, e diz na sua palavra, que o salário do pecado é a morte. Mas, já que amou os pecadores, ele não teve coragem de matá-los. E por isso que criou uma maneira de que o povo de Israel ser salvo passando seus pecados para uma cabra e sacrificando-a em seu lugar. Deus o salvava dos seus pecados através deste sacrifício. Então, quando o povo de Israel fazia tudo deste jeito no Antigo Testamento, eles recebiam a remissão dos seus pecados. E sempre que pecavam, eles ofereciam um animal sem defeito, como uma cabra, um novilho ou também um cordeiro na casa de Deus, ou seja, no tabernáculo. Os israelitas passavam seus pecados para estes animais e, como eu disse muitas vezes, impondo as mãos sobre o animal, degolando e derramando seu sangue, e entregavam aos sacerdotes que ministravam no tabernáculo. O povo de Israel, irmãos, infelizmente, pecavam todos os dias. Então tinha que oferecer um sacrifício diariamente. Veja só a dificuldade. Quando pecavam de manhã, levavam um animal para ser sacrificado a Deus. Quando pecavam à tarde, levavam outro animal e passavam seus pecados para ele, impondo as mãos sobre a sua cabeça. E novamente recebiam de Deus a remissão dos pecados. Só que pecavam de novo antes de dormir à noite. No começo, o povo de Israel tinha que oferecer não apenas um, mas diversos bodes e ovelhas todos os dias para que seus pecados fossem purificados. Embora conhecessem a lei de Deus, os israelitas não conseguiam deixar de pecar. E por isso, irmãos, que era impossível para eles ficar sem pecar. Deus, então, na sua misericórdia e soberania, criou uma lei para eles. Como não era viável que para o povo individualmente oferecer um animal e passar os seus pecados para ele toda vez que pecasse, para receber a remissão dos pecados, Deus lhes deu uma alternativa. Alguém que foi levantado como representante do povo de Israel, para oferecer sacrifício a Deus uma vez por ano. Olha que Deus maravilhoso. E segundo a lei, a fim de que eles não precisassem mais fazer isso todos os dias. E segundo esta lei, os representantes dos israelitas passariam seus pecados anuais para um bode sacrificial, uma vez por ano. E ao oferecer esta oferta, todos os pecados que haviam cometido ao longo do ano seriam remidos. Quero entrar aqui em outro ponto, irmãos, a oferta eterna pelo pecado agora. Vamos agora, irmão, ler em Levítico 16, do versículo 6 até o versículo 10, do 6 ao 10. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e exporá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os dois bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre a qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá para a expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para que o bode emissário apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Até aqui, por enquanto também. Então, irmãos, a função aqui do sacerdote era oferecer um sacrifício pelo povo. Mas o primeiro sacerdote, o sumo sacerdote aqui, Arão, passava seus próprios pecados também, o da esposa, o de seus filhos,
para o novilho, impondo a mão sobre a sua cabeça. Derramava o sangue e degolava-o e oferecia a Deus. Deste modo, Arão fazia expiação, primeiro por ele e sua família. Somente depois disso é que ele recebia os 2 bodes. E eles não podiam ter defeito algum. Então Arão pegava os 2 bodes e lançava sorte sobre eles. Por que levavam 2 bodes para Arão? Ele impunha a mão sobre a cabeça dos 2 e passava todos os pecados do povo de Israel para eles. Um deles, então, dos bodes, era sacrificado no santuário, enquanto o outro era solto no deserto, aos olhos de todo o povo, levando seus pecados. Melhor dizendo, um bode era sacrificado a Deus para fazer expiação pelo povo de Israel, enquanto o outro bode era solto para que todo o povo soubesse desta expiação. Deste modo, então, irmãos, Arão oferecia 2 bodes, como está escrito aqui no tabernáculo. Sobre um, ele impunha a mão e orava: Senhor, seu povo pecou contra ti. Seu próprio povo cometeu muitos pecados contra o Senhor. Eles não adoraram somente a ti, mas blasfemaram contra ti. Cometeram homicídio, adultério, furto. Também foram gananciosos e tiveram muitos desejos carnais. Então, irmãos, como exemplo, era assim que Arão passava todos os pecados que o povo de Israel havia cometido num ano, impondo a mão sobre a cabeça dos bodes, segundo a lei instituída por Deus. E depois de tirar a mão da cabeça de um dos bodes, ele degolava o bode na qual ele orou e sangrava ele. Havia um lugar no tabernáculo onde Deus habitava, chamado Lugar Santíssimo. E Arão entrava neste lugar, onde estava a Arca do Testemunho. Molhava o dedo numa vasilha com o sangue do novilho oferecido como oferta de expiação e o aspergia sobre o propiciatório 7 vezes, como diz no versículo 14. E tomará do sangue do novilho com seu dedo e espargirá sobre a face do propiciatório para a banda do oriente, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com seu dedo. Está vendo aqui, irmãos? Como mostra aqui a Bíblia para nós, não somente bodes recebiam os pecados do povo de Israel para a purificação dos seus pecados nos dias do Antigo Testamento, mas também outros animais como novilhos e cordeiros eram usados como oferta de sacrifício. E estes animais, eles eram oferecidos como holocausto e recebiam todos os pecados anuais do povo de Israel. Por isso que tinham que receber, que ser sacrificados. Então Arão aspergia o sangue dos bodes 7 vezes, como um cerimonial para testificar para ele, de fato, que estava morrendo pelos israelitas. Ao invés de o povo de Israel morrer por causa de seus próprios pecados, o sumo sacerdote entrava com o sangue do bode sacrificado, que era a sua própria propiciação no lugar santíssimo, lugar que aspergia ali para mostrar que o salário do seu pecado havia sido pago com este sangue. Isso significava que o preço dos seus pecados havia sido pago a Deus. Na verdade, irmãos, o povo de Israel tinha que morrer se cometesse algum pecado contra Deus. Era a lei, tinha que morrer, o salário do pecado é a morte. Mas devido ao sistema sacrificial, o sumo sacerdote passava os pecados do povo para um bode sacrificial, derramava seu sangue e o degolava e aspergia o seu sangue perante o Senhor. Isso era, irmãos, um sinal de que o animal havia pago o salário do pecado dos israelitas em seu lugar. E com isso, era como se o sacerdote dissesse a Deus: olhe para cá este sangue, Senhor. O bode foi sacrificado no lugar do seu povo. Olhe para este animal e veja todos os seus pecados que foram apagados e remidos segundo a tua lei. E este, irmãos, é o significado
do primeiro sacrifício oferecido a Deus no dia da expiação. E quando Deus via o sangue que o sumo sacerdote aspergia diante dele, ele perdoava os israelitas e os aceitava como um povo sem pecado, dizendo: este animal morreu pelo povo de Israel. Então o salário dos seus pecados foi pago segundo a minha lei. O meu povo agora está purificado e não tem mais pecado. Entendeu agora? Então, irmãos, os pecados do povo de Israel eram apagados pela imposição de mãos do sumo sacerdote e do sangue do animal sacrificado. Quando Deus via este sangue, ele sabia que o sumo sacerdote havia imposto as mãos sobre o sacrifício. Naturalmente, os animais não tinham a menor ideia do que era pecado. Eles de fato não tinham pecado, pois Deus não instituiu nenhuma lei para os animais. No entanto, como o animal sacrificado recebia os pecados dos israelitas, do povo, ele tinha que morrer no seu lugar. Então, quando Deus via o sangue nas mãos de Arão, do sacerdote, ele perdoava os pecados anuais do seu povo. Sem imposição de mãos e sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Sendo assim, temos que passar os nossos pecados para a oferta de sacrifício, impondo as mãos sobre a sua cabeça para recebermos de Deus a remissão dos pecados. Depois, temos que sacrificar este animal e aspergir o seu sangue perante Deus. Glória! Agora que vimos como o sacrifício do dia da expiação era oferecido a Deus no santuário, vamos ver o sacrifício que era oferecido aos olhos de todo o povo de Israel. Você lembra do outro bode? Diz o versículo: e Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. O 10º dia do 7º mês era um dia de descanso para todos os israelitas. Era aqui como se fosse o dia do Senhor, não é verdade? Onde não trabalhamos, onde não deveríamos trabalhar, aliás. E era no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação, que o povo de Israel recebia a remissão dos pecados anuais. E depois que o sumo sacerdote oferecia um sacrifício por eles neste dia. Então, dessa maneira, os israelitas eram remidos de todos os pecados anuais. Mas esse sacrifício não levava apenas um dia para ser oferecido, mas levava 7 dias. E não sou eu que estou dizendo aqui por conta própria que o povo de Israel recebia a remissão dos pecados anuais no 10º dia do 7º mês, pois isso está bem claro aqui nas Escrituras, para que todos vejam. O texto que fala sobre isso se encontra no versículo 19 de Levítico 16, versículo 29, aliás, que diz assim: e isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina sobre vós. Tá vendo aqui, irmãos? Então, irmãos, como está escrito aqui na Sagrada Escritura claramente, Deus instituiu que no 10º dia do 7º mês, o sumo sacerdote faria expiação pelo povo de Israel, ou seja, ele passaria seus pecados para o sacrifício, impondo as mãos sobre a sua cabeça para que eles fossem purificados perante o Senhor. Vamos ver aqui, irmãos, então um versículo para nos lembrarmos que tudo isso foi instituído pelo próprio Deus, que diz assim: então Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele, sobre o bode, confessará todas as suas iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Está aqui no versículo 21
de Levítico 16. É muito importante, irmãos, que prestemos atenção a este texto, onde Deus ordena a Arão que confesse todos os pecados do seu povo e os passe para a cabeça do bode. Todos os pecados dos israelitas eram passados para o bode vivo, quando o sumo sacerdote impunha as mãos sobre a sua cabeça. E não sou eu que estou inventando a história aqui, ou a igreja ou a denominação, mas é a própria Bíblia. Quando Arão impunha as mãos sobre o bode sacrificial, todos os pecados do povo de Israel eram passados para ele, como diz o texto bíblico, e os porá sobre a cabeça do bode. Os pecados dos israelitas, então, eram passados para o bode, porque foi Deus que determinou. Então, os pecados do povo eram passados para o bode, pelas mãos do sacerdote, quando ele lhe impunha as mãos sobre a sua cabeça e confessava os seus pecados. Tá entendeu? Estou explicando tudo isso aqui, irmão, para você ver onde a gente vai chegar no Novo Testamento. Deus é Deus de estratégia e Deus quer que seus filhos sejam salvos. É simplesmente. Então, voltando aí, então, irmãos, era por isso que a imposição de mãos significava passar adiante, transferir, ser removido e plantado em outro lugar. Uma vez que os pecados do povo de Israel eram passados para o bode, ele era levado para o deserto e solto ali. Os israelitas, então, entendiam bem que seus pecados haviam sido passados para os bodes, passado para o bode emissário, e remidos quando este era levado para o deserto e solto ali para morrer por eles. E isso cumpriria a palavra de Deus que diz que o salário do pecado é a morte. Os filhos de Israel, tanto grandes ou pequenos, viam o sumo sacerdote passar seus pecados para o bode emissário, impondo as mãos sobre a sua cabeça. E depois disso, um israelita levava o bode para o deserto. Então, irmãos, sabendo de tudo isso, como é que podemos receber a remissão dos pecados no dia de hoje? Todos que vivem atualmente, ou seja, nos dias do Novo Testamento, no tempo da graça, só podem receber a remissão dos seus pecados crendo em Jesus. Quando lemos em Mateus capítulo 1, versículo 21, vemos que Deus enviou o seu Filho para pagar todos os nossos pecados. O Pai enviou Jesus através do corpo da Virgem Maria. E os profetas de Deus já tinham profetizado que o Senhor seria concebido por uma virgem. E isso está claramente escrito em Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Deus diz aqui que nos daria um sinal de que a salvação havia chegado a este mundo. E esse sinal era que uma virgem conceberia o seu filho e que ele seria o salvador da humanidade. E Deus disse isso de um modo bem claro 2.700 anos antes de Cristo, através do profeta Isaías. Eu enviarei o meu filho para salvar todos neste mundo. Eu lhes enviarei o Salvador, que nascerá na terra através de uma virgem. E eu salvarei todos vocês através do meu filho. E assim, como Deus prometeu, ele cumpriu. Jesus veio a esta terra cerca de 2.000 anos atrás. O ano do nascimento de Jesus marca o primeiro ano da era cristã. Depois de Cristo, o calendário usado por todos hoje em dia. Ou seja, o calendário gregoriano que se inicia no ano do nascimento do Senhor. E tudo isso se cumpriu através da palavra profética de Deus. Agora há pouco eu disse que a oferta do sacrifício tinha que ser um animal sem defeito, correto? Mas existe alguém que não tenha defeito? Não existe, nessa terra não existe ninguém que não tenha defeito. Isso quer dizer que nenhum ser humano podia ser, nenhum ser humano podia salvar a humanidade. E foi justamente por isso que Deus enviou seu Filho a esta terra, para levar sobre si os nossos pecados
e morrer por nós, e assim nos tornar sem pecado. E foi assim que Deus nos salvou. Nenhum ser humano podia salvar o homem. Deus então prometeu que Jesus tiraria os nossos pecados, morreria por nós e ressuscitaria dos mortos. Sendo assim, nos salvaria. Mateus capítulo 3, versículo 13 diz assim: Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: Eu careço ser batizado e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, do versículo 13 até o 17. E essa passagem aqui, irmãos, descreve o que aconteceu quando Jesus foi batizado por João Batista. E como está escrito, o Senhor foi ao encontro de João para ser batizado por ele. Ele fez isso para ser nossa oferta de sacrifício e tirar todos os pecados do mundo. Da mesma maneira, irmão, veja só o comparativo. Assim como o sacerdote Arão passava os pecados do povo de Israel para o bode sacrificial no Antigo Testamento, impondo as mãos sobre a sua cabeça, também a importância, irmãos, da relação entre Jesus e João Batista. João era representante de toda a humanidade e Jesus a sua propiciação. Em outras palavras, Jesus Cristo foi a oferta de sacrifício por todos os nossos pecados. E por isso que ele não foi ao encontro de nenhum outro, senão João Batista. Alguém me perguntaria: qual o significado do batismo então? A palavra batismo significa purificar, enterrar, transferir ou passar adiante. E o seu significado é o mesmo da imposição de mãos do Antigo Testamento. Ou seja, o fato de Jesus ter sido batizado significa que nossos pecados foram transferidos para Ele, enterrados e purificados. Assim como a água é usada para lavar, o batismo de Jesus significa que os pecados do ser humano foram mesmo purificados. Os pecados de quem então foram purificados quando Jesus batizou, quando João, aliás, batizou o Senhor? Este batismo purificou os pecados de todos que creem em Jesus. Foi assim que nossos pecados foram passados para Ele. E foi através do batismo que os pecados do ser humano foi transferido para o corpo de Jesus, que seria sacrificado. E o Senhor só pôde morrer porque recebeu antes todos os pecados da humanidade. E foi por esta razão que Jesus foi ao encontro de João Batista, a fim de ser batizado por ele. Está escrito, irmãos, nós já lemos: Mas João impunha-se-lhe dizendo: Eu que careço de ser batizado, e o Senhor vem a mim para mim batizar o Senhor? E Jesus respondeu: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Que Jesus sabia, sabe e vai continuar sabendo. Ele sabia de tudo. Jesus disse isso porque era o próprio Deus, ao passo de que João Batista era representante da humanidade. No entanto, por mais que João fosse justo, certamente ele era menos que Deus. Mas Jesus, o Filho de Deus, levou sobre si todos os nossos pecados e foi batizado por ele com imposição de mãos. E foi para apagar os nossos pecados que o próprio Filho de Deus se tornou nosso Salvador ao ser batizado. Está escrito no versículo 15 de Mateus 3. Jesus, porém, respondendo, disse: Deixa agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é que a coisa mais correta que ele tinha que fazer era livrar todos os pecados do mundo
e ser batizado por João Batista. O que você acha que foi a coisa mais correta que Jesus fez pelo homem quando veio a esta terra? Apagar os pecados do homem ao ser batizado por João Batista. Então, irmãos, Jesus teve que vir à terra para remir os nossos pecados. E para isso que ele foi batizado. A palavra batismo tem o mesmo significado da imposição de mãos. E ao ser batizado por João Batista, Jesus tirou todos os nossos pecados de uma vez por todas. Está escrito no versículo 16: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Por meio do batismo que recebeu de João, o Senhor Jesus Cristo tirou todos os pecados que o ser humano tinha neste mundo, os que toda a humanidade comete desde que nasce até a morte, quer cometidos na mente, quer cometidos no coração ou também nas suas atitudes. Nos dias do Antigo Testamento, a salvação era alcançada através do bode emissário. Hoje, nós pecadores somos salvos por Jesus Cristo, e por isso que ele foi batizado por João. Quando Jesus foi batizado por João, todos os pecados do ser humano, do homem, de todos que habitam neste planeta, foram passados para ele. Ninguém sabe quando o mundo vai acabar, mas até lá, todos os pecados do mundo já foram passados para o Senhor, quando ele foi batizado. Todos os pecados, irmãos, que o homem comete, desde que nasceu até morrer, foram passados para Jesus. Se você, até agora, não conheceu a Deus, isso também é pecado. Mas este pecado também já foi passado para o Senhor. Irmãos, Deus sabe quando o mundo vai acabar. E todos nós estamos sujeitos à sua soberania. Jesus Cristo levou todos os pecados da humanidade, porque ele é o próprio Deus. Por isso que ele viveu até os 33 anos apenas. Ele fazia parte de uma família comum e levou uma vida simples até os 30 anos. Mas por que ele só foi batizado quando alcançou essa idade? Houve uma razão para isso. Os filhos do sumo sacerdote Arão só puderam sucedê-lo no Antigo Testamento quando fizeram 30 anos. Do mesmo modo, o Senhor Jesus Cristo só pôde tirar todos os pecados da humanidade, como seu Salvador, depois que alcançou essa idade. Na época do Antigo Testamento, a remissão de pecados só podia ser alcançada quando elas eram passados para o holocausto. E nos dias do Novo Testamento, Jesus recebeu seus pecados em seu corpo. Melhor dizendo, ao contrário de como era no passado, onde Deus remia os pecados de todo o povo de Israel, quando eles os passava para o holocausto, nos dias do Novo Testamento, nossos pecados foram passados para o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não para um animal. E como o Senhor é imortal, ele vive para sempre. Ele recebeu todos os pecados do mundo em seu corpo, que seria sacrificado, e os remiu de uma vez por todas. Por isso que Jesus foi batizado aos 30 anos. Jesus tirou pessoalmente todos os pecados do homem e remiu todos eles, não com um holocausto, pois é imortal. Ele já que vive para sempre, ele tirou todos os pecados do homem para sempre também. Jesus é o próprio Deus e não um ser humano como nós. Ele esteve nesta terra como um homem por algum tempo, só para tirar os nossos pecados para sempre. E foi assim que o Senhor levou todos os nossos pecados e de toda a humanidade. Meu irmão, minha irmã, você crê verdadeiramente em tudo isso que nós falamos aqui nesta reflexão? Você crê que o Senhor Jesus Cristo cumpriu toda a justiça? Você crê que Ele levou sobre si
nossos pecados, transgressões e iniquidades? Você crê? Você crê verdadeiramente que Ele tornou-se o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo? Você crê que Ele se tornou o holocausto para a expiação dos nossos pecados e remissão dos nossos pecados? Você crê de coração mesmo? Quero encerrar aqui, irmão, lendo um texto de Romanos, carta do apóstolo Paulo, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, que diz assim: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer sempre dentre os mortos, dentre os mortos a Cristo. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, e esta é a palavra da fé que pregamos. Aí o versículo 9: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Até aqui, amém? Irmãos, por isso que eu perguntei: você crê? Você crê verdadeiramente de coração? Você confessa e reconhece todas estas verdades como sendo verdades mesmo? Você... Tudo bem, eu já disse anteriormente que a Bíblia diz, aliás, que todo o povo de Israel pecava diariamente. E Deus foi dando estratégias para salvar o seu povo. O sacrifício diário foi deixado de ser oferecido para ser substituído por um anual. Mesmo assim, o povo não conseguiu se esforçar em parar de pecar. Ou seja, de buscar a salvação em Deus. Foi quando Deus enviou e preparou o sacrifício eterno pelo nosso pecado, para a remissão dos nossos pecados. E hoje, o tempo da graça, nós temos. Há quem diga que nós não temos que fazer nada para isso. Como assim não fazer nada? Eu tenho que crer. A Bíblia está dizendo: creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É crer em teu coração. Confessar com a boca que Jesus veio, era o Verbo, João capítulo 1, o Verbo se fez carne, habitou no nosso meio, viveu até os 33 anos. Crer que Ele se entregou à morte por mim e por você. Tem que crer, irmão, essa é a nossa parte a fazer. Você crê que Jesus existiu? Ou é apenas uma história? Uma invenção da humanidade? Não foi, não pode ser, nunca vai ser. Nunca será. Você crê verdadeiramente? Então você crê que Ele viveu, foi um ser humano, 100% homem, 100% Deus, se entregou à morte por nós, como um sacrifício vivo, santo e agradável, para remir os nossos pecados, para pagar o preço que nós nunca poderíamos pagar. Então Ele veio, viveu e morreu verdadeiramente. Ele não desmaiou na cruz. Ele morreu, desceu à mansão dos mortos. Depois de 3 dias, ressuscitou. Você crê nisso mesmo? Você confessa isso mesmo? Ele morreu, ressuscitou ao 3º dia e vive para sempre. Melhor do que isso? Vive e reina para todo sempre. Qual é a minha parte e a sua parte a fazer? Crer, confessar
de forma pessoal, intransferível, declarar: Jesus é o meu único e suficiente Salvador. O diabo vai fazer de tudo para dizer que você não precisa fazer isso. Você precisa crer, acreditar verdadeiramente. O Senhor é o meu pastor, em nada me faltará. Salmo 23. Quem é o seu pastor? Quem é o seu Senhor? Você tem colocado o Senhor como Senhor da tua vida? A partir do momento que você coloca o Senhor como Senhor da tua vida, a partir do momento que você é grato a Deus pelo que Ele fez por ti, por mim, por você, o que Ele fez, porque Deus enviou o seu Filho unigênito para salvar o mundo, para tirar o pecado de toda a humanidade, porque Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, para que todo aquele que nele crer não morra, não sofra o dano da segunda morte, mas viva para sempre com Ele. Essa é a nossa parte a se fazer. O Evangelho, irmão, novidade de vida. Aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Afastar-se do mal. Na medida do possível, do impossível. Evitar o pecado, pelo menos o proposital. Como conseguiremos isso? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Seja forte e corajoso. Exerça a fé, tenha fé, busque através da palavra a fé, porque a fé vem pela palavra, pelo ouvir a palavra. Comunhão com Deus, afastar-se do mal. Buscar a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Viver a novidade de vida. Amém, meus irmãos? Espero que tenha sido de alguma forma esclarecedor para você, assim como foi para mim. Tá bom? Eu vou encerrando já, que ficou um pouquinho longo, eu creio. Mas na presença de Deus, buscando a Ele, nós nunca perdemos. Aliás, é o melhor investimento que nós podemos fazer, é buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Amém? Que Deus abençoe. Senhor Deus e Pai, peço a Tua bênção nesta hora sobre mim, minha casa, minha família. Peço a Tua bênção sobre este irmão, esta irmã, toda essa família. Ajuda-nos, Senhor, a alcançar uma grande coroa, o grande troféu da salvação eterna. Tua palavra diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Abençoa-os. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Onde você estiver, se puder, erga a tua mão. Receba a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolações do Espírito Santo seja convosco não somente hoje, mas para todos sempre. Você que crê diz. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã. Gostou? Curte. Gostou mais ainda? Compartilhe. E que Deus te recompense. Em nome de Jesus. Tenha um bom dia, boa tarde, boa noite. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.